Durante muito tempo, eu acreditei que tudo o que eu precisava fazer para conseguir ter mais produtividade na minha rotina era simplesmente escrever uma lista de tarefas. De fato, listas de tarefas são ferramentas muito poderosas em termos de organização e produtividade. Mas, para que elas possam realmente ser úteis, não podem ser feitas de qualquer jeito. Com o tempo, eu fui percebendo quais eram os cuidados que eu devia ter na hora de fazer minhas listas de tarefas para que elas se tornassem realmente eficientes e pudessem me ajudar a organizar as minhas atividades do dia a dia. Quando eu ainda não tinha muita prática em criar listas de tarefas, costumava fazê-las no estilo de listas de palavras-chave. Com isso, quero dizer que eu simplesmente pensava em algo que precisava fazer e anotava em minha lista algumas poucas palavras que pudessem me lembrar de tal tarefa. Por exemplo, se eu precisasse estudar o 7º capítulo do livro de física para poder resolver o exercício que o professor pediu para entregar, anotaria apenas física em minha lista, na esperança de que essa palavra-chave fosse suficiente para eu me lembrar de minha tarefa e de todos os seus detalhes. Percebe qual que é o problema nesse exemplo? O problema é que a informação que eu anotei, ela não chega a ser uma informação clara ou específica. E na prática, ela nem ao menos descreve uma tarefa. Portanto, ao olhar para a minha lista, eu poderia ter a sorte de lembrar exatamente o que precisava ser feito, ou então só adicionar à minha mente um pensamento ansioso, me lembrando que tenho coisas relacionadas à física para fazer, apesar de não saber exatamente o que. Veja bem, o propósito de uma lista de tarefas é justamente servir como uma ferramenta externa confiável onde possamos depositar informações necessárias para consultar mais tarde. Assim, não precisamos contar apenas com a capacidade de nossa memória, mas ao escrever apenas palavras-chave em uma lista, ainda estamos deixando por conta de nossa memória a missão de lembrar do que precisa ser feito, de por onde teremos que começar e assim por diante. É algo tão útil quanto amarrar uma fita no dedo para se lembrar de algo mais tarde. Portanto, o ideal é que nós sejamos claros e específicos na hora de descrever nossas tarefas em nossa lista. Assim, ao consultá-la, seremos lembrados das tarefas em si, não de um contexto vago no qual estão inseridas. No exemplo dado anteriormente, seria de bom tom anotar as tarefas, estudar capítulo 7 do livro de física e resolver o exercício para a entrega. Estas são as verdadeiras tarefas por trás da palavra-chave física. E um jeito prático de conferir se você está fazendo uma lista de tarefas ou uma mera lista de palavras-chave é verificar se os itens da sua lista respondem à pergunta: o que preciso fazer? Uma vez que sua lista está preenchida com tarefas propriamente ditas, vale também conferir se essas tarefas estão suficientemente especificadas. Porque o ideal é que quando você bate o olho na sua lista, você sabe exatamente por onde começar, exatamente quais vão ser suas próximas ações. Mais um exemplo para ilustrar este ponto. Eu poderia anotar na minha lista de tarefas, fazer o vídeo sobre o tema X. Apesar de responder a pergunta, o que preciso fazer? Ela não o faz de forma muito clara. O ideal seria que eu quebrasse essa tarefa em outras subtarefas mais específicas. Escrever o roteiro do vídeo, gravar cenas nas quais falo, gravar cenas extras sem fala, editar o vídeo, fazer a capa do vídeo, enviar o vídeo para o YouTube e assim por diante. Ao olhar para essas tarefas mais específicas, eu consigo determinar minhas próximas ações. Resumindo, ao adicionar tópicos à sua lista de tarefas, busque ser claro e específico, de maneira que a sua lista lhe conte exatamente o que você precisa fazer, não deixando você na posição de ter que adivinhar quais vão ser as suas próximas ações. O que mais difere uma lista de tarefas de uma agenda é que na agenda você anota tarefas e compromissos que têm data e hora para serem cumpridos. Enquanto isso, as tarefas de sua lista de tarefas não necessariamente têm um prazo estrito e específico. Isso nos dá margem para uma primeira declaração. Não é porque existem 10, 20, 30 tarefas em sua lista de tarefas que você precisa realizar todas elas até o fim do dia. Podemos, e muitas vezes devemos, trabalhar com a flexibilidade de deixar algumas tarefas em nossa lista para os dias seguintes. E aqui entra a segunda declaração. Não é tão conveniente, no entanto, que deixemos essa flexibilidade passar dos limites a ponto de não conseguirmos avançar no cumprimento de nossa lista de tarefas. Considerando esses dois pontos, é interessante estabelecer algumas tarefas, 3, 4, depende muito da complexidade delas, como sendo prioridades.
E quando eu falo em prioridades, quero dizer as tarefas que você tem sim a intenção de cumprir naquele dia e que, uma vez cumpridas, você pode declarar que conseguiu progredir satisfatoriamente com sua lista de tarefas naquele dia. Ou seja, estabelecer algumas prioridades nada mais é do que estabelecer algumas tarefas que serão o mínimo que você precisa fazer naquele dia para se dar por satisfeito. É por meio dessas prioridades que conseguimos encontrar o equilíbrio entre não se sobrecarregar com tarefas demais e ainda garantir o andamento das coisas que temos para fazer. Hoje em dia, existem vários lugares onde você pode deixar suas anotações de tarefas a fazer. Seja em um bloco de notas, um caderno, uma agenda, em post-its, ou então em aplicativos no celular, tablet, computador, na porta da geladeira. Na geladeira. Mas uma coisa você precisa concordar comigo. Não funciona muito bem se você anotar umas tarefas aqui, outras lá, deixando uma em cada canto. Então, a melhor coisa que você tem a fazer a este respeito é escolher um lugar específico onde anotar as suas tarefas e concentrar todas elas ali. Assim, toda vez que quiser conferir quais tarefas tem a fazer, vai saber exatamente onde procurá-las, não havendo o risco de perder nenhuma delas de vista. Bom, devo considerar que talvez você queira colocar tarefas de contextos diferentes em locais diferentes. Por exemplo, deixar a lista de tarefas domésticas anotadas em um bloco de notas em sua casa e a lista de tarefas relacionadas ao trabalho em um aplicativo no seu celular. Mas mesmo se for esse o caso, garanta que vai deixar todas as tarefas de casa em um único lugar e todas as tarefas do trabalho também em um único lugar. Assim, você ainda vai saber onde procurar dependendo do contexto das tarefas que pretende cumprir. Este último ponto que quero trazer à nossa conversa se relaciona com o anterior. Na verdade, ele pode parecer um pouco óbvio, mas me sinto na obrigação de destacá-lo, pois de nada adianta você fazer uma lista de tarefas maravilhosamente elaborada se não a consultar nunca. Retomo aqui algo que mencionei mais no início do vídeo. Uma lista de tarefas serve essencialmente como uma ferramenta para depositarmos informações e recuperá-las mais tarde. Portanto, para o propósito de uma lista de tarefas ser cumprido, precisamos vir até ela, recuperar as informações que confiamos a ela, nem que seja só para conferir se não estamos deixando nada para trás. Além de apenas consultar nossa lista de tarefas, precisamos também revisá-la para mantê-la atualizada. Dar como concluídas as tarefas cumpridas, comemorar enquanto as riscas da lista, anotar novas tarefas que surgirem e assim por diante. Assim, nossa lista de tarefas se mantém condizente com o que temos para fazer no momento presente, sem ruídos de tarefas que já foram há muito cumpridas, nem com o déficit das tarefas novas que surgiram. O hábito de revisar sua lista de tarefas é, portanto, algo para manter esta ferramenta um instrumento confiável com o qual você pode contar em sua rotina para lhe ajudar a organizar seus afazeres. Consultando-a e revisando-a pelo menos uma vez por dia já deve ser o bastante para garantir sua manutenção, mas sinta-se à vontade para fazê-lo mais vezes. No mais, eu espero que essas dicas possam lhe ajudar a fazer listas de tarefas mais eficientes, funcionais e que ajudem você a deixar tudo mais organizado e produtivo na sua rotina. Também espero que você já tenha dado um like nesse vídeo e que venha assistir um desses outros vídeos aqui comigo. Vejo você lá.